Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso canal aqui Saber a Lei. Nós hoje vamos tratar mais uma vez de demissão por justa causa, especificamente sobre ato de improbidade. Estamos aqui com o Dr. Wellington. Doutor, boa tarde, tudo bom? Boa tarde, Valdemar. Doutor, então nós vamos aqui nos valer mais uma vez dos seus conhecimentos, né? O doutor é especialista no direito do trabalho e nós vamos tratar dessa questão da demissão por justa causa. No vídeo anterior nós tratamos dos princípios gerais. Eu queria que você desse uma pincelada aqui, esclarecendo o que é e o que vem e as hipóteses que caracterizam uma aplicação da justa causa, da demissão por justa causa. E depois, doutor, gostaria que você esclarecesse como que ocorre uma demissão por justa causa por ato de improbidade? O que vem a ser um ato de improbidade constante na CLT? Valdemar, de uma maneira bem simples, antes de responder a sua pergunta, eu temos que mencionar o seguinte. A justa causa, prevista no artigo 482 da CLT, ela tem que ter, no mínimo, 4 requisitos. Primeiro requisito, o ato praticado pelo empregado tem que ser típico, isto é, tem que estar obrigatoriamente previsto na CLT. Segundo o ato, Valdemar, ele tem que ser proporcional. Não precisa seguir uma ordem, mas ele tem que ser proporcional. Isto é, o empregado praticar um ato, esse ato considerado leve, a empresa não poderá aplicar a justa causa nele como penalidade máxima. Outro princípio, Valdemar, tem que ser um ato praticado e este ato tem que ser punido imediatamente. Isto é, ele foi praticado em um dia, no mais tardar, isso, ao meu entendimento, a empresa tem que puni-lo 24 ou 48 horas depois desse ato. E agora, o princípio fundamental, ele tem que ser gravíssimo. Isto é, o ato praticado pelo empregado, ele tem que ser de uma tal gravidade que aí sim é cabível a justa causa, Valdemar. Perfeito, doutor. Agora, ato de improbidade. Você deu uma introdução muito importante explicando quais são os requisitos aí da demissão por justa causa, né? Tem que ser grave, tem que ser proporcional, tem que ser imediato e tem que estar previsto em lei. Perfeito. Aonde se encaixa aí a questão do ato de improbidade previsto no artigo 482? Primeiro eu quero que você comece esclarecendo o que vem a ser um ato de improbidade, doutor. Valdemar, o ato de improbidade, de uma maneira bem simples de se explicar, é quando o empregado rouba algum produto da empresa, furta algum produto da empresa ou mesmo desvia algum produto da empresa para ele ou para outras pessoas. Isso é caracterização bem simples de ato de improbidade, Valdemar. Então o ato de improbidade, pelo que você explicou, ele tem que ser um ato gravíssimo, né, que já preenche ali o requisito da demissão por justa causa, e ele está quase ligado ou praticamente entrelaçado com um ato ilícito, pelo que você explicou, quase atingindo ali uma esfera criminal. Mas eu quero adentrar nessa questão de ato de improbidade, porque no dicionário, e nós até estávamos olhando aqui antes dessa conversa, ele estabelece ele como se fosse um ato de desonestidade, né? Como se fosse não um sinônimo, mas algo que possa esclarecer o que vem a ser a improbidade, uma desonestidade. E diante dessa questão, inclusive várias decisões judiciais pesquisando, a gente se depara com essa palavra desonestidade como um ato de improbidade. Um ato de desonestidade, ele é gravíssimo ao ponto de se considerar a aplicação da demissão por justa causa? Valdemar, ao meu entendimento não. Por quê? Um ato de desonestidade nem sempre é um ato criminal. Por exemplo, Valdemar, um trabalhador que no exercício da sua função de entregar mercadorias ou no exercício da sua função de visitar clientes, ele tem uma meta ou ele tem um cronograma de visitar 5 clientes ao dia. No entanto, ele visita 4 clientes ao dia. Avisa ao seu superior que ele visitou 5. Valdemar, essa situação pode ser encarada como desonestidade? Sim, um ato desonesto. No entanto, ele não é de uma gravidade gigantesca a um ponto de uma justa causa. Ele pode sim ser penalizado por uma advertência, não por uma justa causa, Valdemar.
Ficou claro, Wellington, ficou claro e eu gostei bastante do seu exemplo. Ou seja, essa pessoa tinha que visitar ali 4 empresas para tentar realizar uma venda, por exemplo. Visitou 4, comunicou que visitou as 5 e não foi honesto, né? Ele se comprometeu, ainda que verbalmente, a realizar determinada atividade, ou visitas comerciais em outras empresas e faltou com a verdade, então foi desonesto, né? Ok, então, no seu entender, esse ato de desonestidade não é tão grave quanto o ato de improbidade. Perfeito. Aí eu vou provocar o senhor um pouco mais, Wellington, né? Vamos adentrar mais nessa discussão. Quebra de confiança. Quebra de confiança. Nas decisões judiciais, a gente consegue visualizar muito essa palavra de desonestidade, quebra de confiança, como se fosse algo que pudesse caracterizar um ato de improbidade. Mas vamos lá. Nesse exemplo que você colocou, eu entendo que se o empregador vem a saber dessa circunstância, que esse empregado ele não fez a 5ª visita e comunicou que fez, há uma quebra de confiança. E estando caracterizada essa quebra de confiança, olha que é uma pergunta polêmica, você entende que cabe a aplicação de uma demissão por justa causa nesse trabalhador? Não, Valdemar. Nenhuma possibilidade. Por quê? Houve o ato de quebra de confiança? Sim, porque ele falou para o superior dele que ia visitar 5 clientes. No entanto, ele visitou 4. No meu entendimento, como eu falei anteriormente, aplica-se uma advertência. Se o empregador não quiser aplicar uma advertência e entender, olha, eu não posso confiar mais nesse empregado, porque se ele fez este ato uma vez, ele pode fazer 2 ou 3. Então, no meu entender, dispensa ele sem justa causa. Perfeito, seu raciocínio. Ou seja, se não há confiança, não há mais confiança da empresa, do superior para com esse empregado, então que o demita, mas sem justa causa, pagando todos os direitos trabalhistas, todas as verbas rescisórias e coloca um outro trabalhador no lugar, mas não demitir por justa causa por conta de uma quebra de confiança, porque isso, juntamente com a questão da desonestidade, não é grave o suficiente para se aplicar a demissão por justa causa prevista no artigo 482. É esse o raciocínio, doutor? Sem dúvida, Valdemar, é este o raciocínio. E aí agora eu implemento este bate-papo que nós estamos fazendo aqui. A Justiça do Trabalho, Valdemar, ela está entendendo, ao meu ver, totalmente errada, totalmente equivocada, um ato de um empregado no momento que ele entrega um atestado, que a empresa entende que esse atestado foi alterado a quantidade de dias que ele poderia ficar em casa, a empresa entende que é um ato de justa causa gravíssimo. No entanto, Valdemar, aí que está a minha não aceitação a esta modalidade de justa causa. Por quê? Ela não está tipificada na lei. Ela não está na CLT prevista isto. Como nós falamos anteriormente, um dos requisitos para caracterizar a justa causa tem que estar tipificada, tem que estar expressa no 482 da CLT. Não expressa no artigo 482 da CLT, não há que se falar em justa causa, Valdemar. Doutor, e essa questão que você levantou agora, eu quero até abordar um pouco também esse tema, quero trabalhar contigo aqui essa questão, porque é bastante polêmica e é algo que chama muita atenção, a gente recebe muita pergunta relacionada a isso. Para deixar bem claro que qualquer ato irregular, né, de falsificação, adulteração de documento com uma finalidade ilícita, isso é punido, isso é crime, nós somos totalmente contra. Então, só para deixar bem claro que não defendemos nenhum ato irregular nesse sentido. Mas se tratando dessa questão do atestado, e a gente se depara muito com isso na Justiça do Trabalho, o que acontece nessa situação é o seguinte que você colocou. Não há uma previsão legal cristalina no sentido de caracterizar essa hipótese em nenhum dos dispositivos ali do artigo 482. Portanto, agregar essa possibilidade de uma eventual adulteração de documento, que se não foi feito ainda uma perícia nesse documento, ou seja, é um atestado médico que se ele foi falsificado para esse trabalhador obter uma vantagem,
obrigatoriamente, o Wellington, a pessoa que se depara com aquela irregularidade, primeiro que tem que buscar apresentar essa documentação para as autoridades, né? No caso, abrir um boletim de ocorrência para se investigar se aquele documento foi de fato adulterado ou não e qual é o autor daquela adulteração, se foi mesmo ou não o trabalhador. E segundo, depois de apurado uma eventual irregularidade ou adulteração nesse documento, é preciso também aguardar um desfecho da justiça, no caso aí numa ação penal, para concluir, primeiro, se houve de fato adulteração e segundo, se esse trabalhador foi o autor dessa adulteração. Então, aplicar uma justa causa a uma pessoa em que supostamente ofereceu ali para a empresa um atestado médico equivocado é, no mínimo, precipitado e passível de anulação. Por quê? Porque ainda não houve uma análise, não houve uma perícia, não houve uma constatação de que aquele documento foi adulterado. O que existe ali a priori é uma análise precária e rápida, né, imprecisa, de uma pessoa do RH ou de um supervisor, do superior imediato desse trabalhador, analisando o documento e concluindo ali que aquele documento foi adulterado sem que tenha um respaldo técnico por trás. Então, uma demissão por justa causa nesse sentido, primeiro eu acredito que esteja antecipando uma situação que ainda não foi comprovada pela justiça ali de que é ou não falso ou adulterado aquele documento. Segundo, não existe uma previsão específica para essa hipótese e fazer uma interpretação para expandir as possibilidades de uma penalidade tão grave como é a demissão por justa causa para acoplar essa questão do atestado médico. Eu acompanho a sua interpretação, o seu entendimento de que é feito de forma equivocada no mínimo, né? E eu entendo, como você também, que cabe tomar medidas judiciais para que venha a ser anulada uma demissão por justa causa que teve por base, eventualmente, uma adulteração de um atestado médico, salvo se já tiver prova técnica, perícia, uma análise nesse documento concluindo duas coisas. Primeiro, que de fato houve adulteração, e segundo, que o autor dessa adulteração foi o trabalhador que apresentou o documento para a empresa. Se isso estiver claramente evidenciado, sim, aí eu até entendo que poderia ser aplicado eventualmente uma demissão por justa causa, tentando encaixar ali em uma das disposições do artigo 482. Mas não havendo uma prova tão concreta quanto essa aqui que eu especifiquei, doutor, eu acredito que seja totalmente irregular uma demissão nessas circunstâncias. Você pensa dessa forma também? Concordo completamente, Valdemar. A partir do momento que você dar uma abertura de interpretar se isso aqui é grave ou não é grave, se é grave ou é gravíssimo, o trabalhador ele fica numa situação muito complicada. Por quê? Ele praticou um ato. Tá, entendido, esse ato foi praticado. Agora, a Justiça do Trabalho, através do juiz, ele vai entender, o ato que ele praticou, no caso do exemplo, um atestado médico, que ele entregou à empresa, voltamos como o senhor mesmo falou, não sabe se realmente foi ele que alterou. Não tem toda a prova, não tem todo um procedimento criminal para analisar essa prova. Então, no meu entender também, Valdemar, esse ato não deverá ser considerado como justa causa. Perfeito, doutor. Então, com isso, a gente encerra mais esse bate-papo. Eu quero agradecer imensamente você que ficou conosco aqui nesse vídeo até o final. Quero reiterar aqui o meu convite para você se inscrever no nosso canal, acessar o nosso site saberalei.com.br e também o Instagram, né, a rede social Instagram, @saberalei. Só lembrando que nós temos conteúdos no nosso site, inclusive sobre demissão por justa causa, quais são os requisitos, qual é o procedimento, como anular, como reverter uma decisão por justa causa, enfim. Todas as informações você encontra no link na descrição desse vídeo para se aprofundar nesse tema. Dr. Wellington, mais uma vez, muito obrigado e até uma próxima. Até a próxima, Valdemar.